Pouco menos de um ano depois da fundação do Sintrajude, em 29 de novembro de 1996, foi inaugurada a subsede na cidade de Santos, para atender a categoria na Baixada Santista. A região foi escolhida em virtude da intensa participação dos servidores nas atividades e lutas promovidas pelo sindicato. A subsede, ela foi uma ideia revolucionária na origem, há 25 anos atrás. Foi a primeira do país, serviu de referência para outros estados e outros sindicatos. Os dois diretores fundadores, eu e o Adilson, na ocasião, teve a primeira greve do Judiciário Federal em 96 e ainda naquele ano, em 29 de novembro de 96, a diretoria fundadora do Sintrajude aprovou a subsede, né? A gente começou primeiro com a barraca de praia e depois é que inaugurou a subsede. Eu não era da diretoria, tal, ainda estava começando no sindicato. Então eu entrei em 93. Aí eu comecei a acompanhar, participar, ver o que acontecia, me sindicalizei. E ali os amigos se encontravam, né? Teve uma festa de inauguração que foi muito bacana, gostosa. Aí começou-se a fazer umas festas no final do ano. E aí teve a greve de 96, que foi sensacional, né? Pelo menos em Santos, no Fórum de Santos, a gente aprontou e fez tudo que sentava na porta da distribuição, né? Tinha uma porta de vidro, a gente sentava na frente. Aí o cara vinha protocolar que estava suspenso o prazo, a gente na porta do fórum falava assim: dá licença, doutor, não, mas isso aqui não tem prazo, doutor, só não precisa, só deixava aí protocolar o que ia vencer o prazo. Então foi muito legal. E fiz amizade, porque assim, na verdade, no dia a dia, você acaba, por exemplo, são 2 andares, você vai, pega o seu elevador e vai para a sua vala. Você pouco conhece de vista um pouco o pessoal do seu andar. Mesmo assim, das outras varas é de vista. E os da outra vara do outro andar, você nem cruza com base. Então, muita gente eu fiquei amiga e conheci nas greves, entendeu? Aí você vai conhecendo quem é da vara, quem não é. Depois, quando eu fui diretora, aí você começa a conhecer o pessoal dos outros fóruns. Isso uniu a categoria, foi entendendo, tinha um sentimento. E depois, quando eu era diretora, teve aquela greve do TRE, que foi sensacional também, que a gente ia lá, o pessoal fazia teatro. Tinha uma categoria que era mais engraçada, mais, né, disposta e com muitos talentos, né? Ela surge no momento de reorganização da nossa categoria no Estado e no país. Os nossos sindicatos tinham acabado de se unificar. A gente já atuava, entramos na categoria, a gente já atuava tentando tocar as lutas e a organização sem nenhum suporte, seja de orientação política ou organização e estrutura para atuar. Então, nós fizemos brotar de acordo com a necessidade. A necessidade de organizar, de tocar a luta, de fazer a luta acontecer, nos levou a usar as nossas casas, os nossos carros, os nossos recursos para fazer o que precisava ser feito. Então, os jovens ativistas que começam hoje, ou as lideranças que assumem sindicatos hoje, precisam ter a compreensão que aquele momento exigiu muito mais do que se exige hoje. Porque não basta ter uma casa, colocar lá na frente uma plaquinha chamada subsede e achar que ela vai funcionar. O fundamental é ter ativistas, né, lutadores, lideranças comprometidos em fazer a organização da luta, quaisquer que sejam elas. Tem muito sindicato pelego aí com sedes suntuosas. Trouxe sobressaltos, inclusive nas nossas famílias, né, porque um determinado espaço das nossas casas era usado para guardar material, faixas, pirulitos de greve, papéis, caixas e caixas de papéis, que o movimento gosta de papel, né? E isso tudo veio depois de um movimento paredista, uma greve de 27 dias, né, vitoriosa, e aí tudo isso evoluiu, tanto que depois teve a grande greve de 2002, que aprovou o PCS2, o melhor PCS da história da categoria até hoje, né? E a subsede foi substantiva, foi importante nesse processo. E aí já tínhamos várias lideranças, inclusive vários diretores de base
em todos os fóruns da Baixada, né? Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá. Então, aí o contingente de militância era bem grande, expressivo. Vários deles, inclusive, se tornaram diretores executivos nas gestões subsequentes. Eu ocupei 2 mandatos seguidos, o primeiro e o segundo da gestão, e participei da 4ª gestão. Um sentido mais de inclusão, né? De trazer o servidor, além das fronteiras da luta sindical, mas para aquela coisa da unidade, né? De criar um conceito de aproximação, né? mais restrita. As atividades mais importantes em relação à subsede que a gente teve nesse decorrer desses 25 anos, todas baseadas no conceito de unidade, né? das cidades que compõem a Baixada Santista, aquele corpo como se fosse uma unidade de ação coesa, né? Nós conseguimos, em todos os PCS, em todas as lutas, em todas as atividades, congregar os colegas de todas as cidades que compõem a nossa região, né? No sentido de que tínhamos um corpo. Essa eu acho que a coisa mais marcante é isso. Tínhamos um corpo presente, né? Em constante ação, em constante movimento. Seja em qualquer luta, nós tínhamos essa característica de a Baixada Santista estar bem representada, ter a subsede com um foco, né, de unidade e de ação. De lá para cá, foram inúmeras lutas, atos, greves e um processo de uma categoria que construiu sua experiência de classe no convívio coletivo. A gente brincava que a gente dava um espirro e já saía na TV. Então, as TVs, as repetidoras regionais da Baixada Santista, elas têm mais espaço para colocar a pauta delas, permite, né? Então, a gente aqui, qualquer movimento que a gente fazia, inclusive movimentos organizados com outras classes, também saía na televisão. Então, tem esse diferencial de com um dia de movimento, a gente atingir milhões, com a média de 3 milhões de pessoas, porque vai para além da Baixada Santista. Atualmente, vai para todo o litoral paulista, a rede televisiva regional. A importância é essa, de estar inserido num contexto onde é necessária a luta, é necessária a participação, e já existe, por conta da própria característica da região, uma metropolização. Se hoje o nosso movimento tem um respeito, um reconhecimento aqui na região da Baixada, é que justamente nós buscamos atuar para dentro da categoria, no esforço de organizá-la, lembrando que os nossos sindicatos não eram unificados até então, para a gente estreitar laços e aproximar as categorias de cada um dos ramos, da Justiça Federal, Trabalhista, Eleitoral, Justiça Federal Militar. E aqui na região isso se deu com um esforço dos ativistas de cada um dos ramos. Depois nós precisamos avançar para um esforço de articulação, primeiro com o segmento dos federais aqui na região. E, ao mesmo tempo, nós procuramos nos aproximar e estreitar laços com as categorias irmãs. Primeiro com o Judiciário Estadual, por exemplo, ser área idêntica, né? E depois com as demais carreiras do Serviço Público Estadual, por conta também de ataques perpetrados que tinham semelhanças, né? Era o início do PSDB também na governança do Estado. Então, nós tínhamos dentro do Federal o PSDB e também aqui no Estado de São Paulo. E, historicamente, vínhamos buscando uma unidade também com municipais aqui na região. E, para além deles, com outros segmentos de lutadores da iniciativa privada que tinham compromissos, né, de unidade, de busca da unidade entre as categorias e, acima de tudo, com a organização da classe. Essa foi uma grande tarefa que nos exigiu e exige esforços de articulação até hoje. E a nossa entidade, a nossa subsede, cumpriu um papel determinante para que isso se desse. Ao meio-dia, várias categorias se reuniram na escadaria do Fórum de Santos. Servidores da Justiça Federal e Estadual, auditores fiscais, professores e petroleiros. Mais que uma estrutura predial ou de praia, a subsede e a barraca de praia mantida pelo sindicato por muitos anos são produtos e parte de uma construção histórica de atuação de trabalhadoras e trabalhadores. As barracas em Santos foram fundadas pelo anarcossindicalismo. O sindicato
participando da vida do trabalhador, congraçando as famílias dos trabalhadores e criando laços de solidariedade entre eles. Essa é a origem das barracas de praia aqui em Santos. Mais do que um bar de praia com guarda-sol, cadeiras de praia, cachaça e caipirinha, é um espaço onde as famílias dos trabalhadores poderiam se congraçar, se inteirar, e nos momentos de luta, você sabe que está lutando não só por si, mas também pela mulher, pelo filho daquele camarada que você dividiu um peixe ou tomou uma cerveja junto na barraca. Esse foi o espírito, e isso nos ajudou muito no esforço de aproximação e na superação de estigmas, de preconceitos que existiam entre um ramo e outro. Podemos dizer que comemoramos Bodas de Prata, uma relação incondicional com a base do Judiciário Federal na Baixada Santista. Ressaltar o empenho para a sua instalação e o trabalho árduo para a sua manutenção como polo vivo e atuante em defesa dos servidores e na relação com as demais classes trabalhadoras, estudantes, minorias e maiorias marginalizadas. Parabéns Subsede, parabéns Sintrajude, parabéns servidoras e servidores, trabalhadoras e trabalhadores. Que venham mais tantos anos quantos necessários para fazermos frente aos constantes ataques e incessantes retiradas de direito que nos são impostos. A Subsede ela está inserida nas lutas junto com a Frente Sindical Classista, né? E nessa composição a gente consegue agregar tanto as lutas específicas da categoria quanto as lutas paralelas de toda a classe trabalhadora. A Subsede já teve momentos assim, fez uma caminhada que ajudou a gente a se unir, se sentir como uma categoria, e agora as pessoas estão muito mais voltadas para si. Então eu acho que assim, vai ter que fazer uma reconstrução, vai ser uma coisa não tão rápida, porque nós ainda estamos com essa pandemia aí cairando na cabeça, né? Mas eu acho que merece. Eu sei que vai ser sacrifício para alguns, eu já estou me aposentando eu posso participar, mas participar das festas e tudo que eu puder. E a gente avalia que diante da nova realidade que se avizinha após pandemia, certamente essa questão da Subsede, da forma como ela tem que ser reavaliada. A virtualização, a tecnologia e a própria condição de home office e situações híbridas, onde é o virtual e o presencial, eu admito a possibilidade de a Subsede ela ter uma adequação diante dessa nova realidade, onde ela possa se tornar uma espécie de sala de apoio. Quer dizer, ainda sendo Subsede, mas em vez de estar numa casa, o grupo de apoio, o grupo Luta e Luta de apoio aos sobreviventes de suicídio, também acontecia presencialmente ali no espaço social. Então, tudo isso ocorreu. Agora, a gente avalia que talvez a estrutura como ela está vai ter que deixar de ser assim e talvez se reduzir. Parabéns à categoria na Baixada Santista por todas as lutas e conquistas das quais foram parte nesses 25 anos. Muitos mais ainda virão.